Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos, já é bom dia, né? Deus seja louvado. Queridos, quero compartilhar alguns versos aqui da Santa Palavra, que está em 1 Samuel, creio que é bem conhecido dos irmãos, retrata o pacto, né, de Davi com Jonatas, seu amigo Jonatas, e esse amigo de Davi é filho do inimigo de Davi, né? Não que Davi desejou ter esse inimigo, né? Mas esse inimigo se fez inimigo do rei, né? Que é Saul, queridos. E muito interessante, queridos, que Jonatas e Davi, eles fizeram um pacto, né? Pensando no bem da nação, né? Jonatas conhecendo bem Davi, e entendendo, né, como diz a palavra, que o Espírito de Deus havia se retirado da vida do pai Saul, ele decide então fazer esse pacto, né, com Davi, e eles colocam a amizade, né, e a lealdade acima, né, de todo e qualquer benefício, né, que o reinado pudesse lhes trazer, né, querido? Então, eu acho isso muito lindo, né? Porque nós entendemos que algo tem valor quando esse algo não pode ser comprado com nada, né, do que se pode ser oferecido aqui nessa terra, né? Por isso que o reinado, né, que Cristo nos incluiu, né, o reino, né, no amor do Senhor Jesus, do qual Cristo nos incluiu, é algo muito precioso que nós devemos prezar, né, por permanecer nesse reinado, né? Então, Jonatas, ele demonstra, né, uma preocupação com o cuidado, né, com a justiça, né? Ele preza pela justiça mais do que pelo status, né? Mais do que a posição que ele, como filho do rei, certamente iria ocupar, né? Só que nesse interim, o rei Saul entende, né, esse carinho, essa lealdade do seu filho, que seria o seu sucessor, para com um futuro também, né, por conta de tantas guerras que Davi já havia vencido. Saul também entende que o seu filho estaria ali pendendo, né, ou se aliançando com um outro, né, próspero rei, né, porque Saul, por ele ter perdido o espírito, né, de Deus sobre a vida dele, ele começou a enxergar as coisas de uma forma errada, né? Então não entendia mais, né, das coisas do Senhor. Então ele passou a olhar para Davi, né, como seu inimigo. Todas as vezes que nós permitirmos, né, que o Espírito Santo de Deus se retire das nossas vidas, né, todas aquelas pessoas que Deus traz até nós para somar no nosso ministério, né, para nos fortalecer na caminhada, a gente acaba vendo essas pessoas como nossas inimigas, né? E isso não é uma visão de um povo que está, né, que está salvo para o reino dos céus, né? Esta é uma visão de quem perdeu a comunhão, né? O Senhor quer que nós vejamos uns aos outros como instrumentos de Deus para nos fortalecer e nos ajudar a concluir a nossa carreira, né? Guardar a nossa fé. Então, Jonatas propôs a Davi, né, para que não ficasse aparente, mas que fosse um código entre eles, né, que ele ia analisar a situação, né, no reinado de Saul e ia ponderar todas as questões que o rei Saul fosse tomado ali por diante, para que ele pudesse então ajudar a livrar o seu amigo Davi, né? Então, eles numa conversa,
eles decidem que vai usar as flechas como um sinal. Olha, Davi, né? Eu vou estar avaliando lá, né? Se caso eu entender que meu pai quer te matar, eu vou lançar flechas adiante de ti, né? E vou dizer para você, né? Eu vou dizer para você, não estão as flechas além de ti? E Jonatas gritou para o jovem, apressa-te rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam do assunto. Então, eles tiveram essa conversa antecipada e disse, olha, daqui 3 dias, né, você não vai estar sentado à mesa junto ao rei, para você ganhar esse tempo. Se caso meu pai perguntar da sua pessoa, eu vou dizer que você foi ter com a sua família, resolver um negócio com a sua família, Davi, né? Enquanto isso, você se organiza, mas eu vou avaliar o ambiente e caso eu entenda que meu pai quer te matar, eu vou dizer para você, eu vou lançar uma flecha além de você e vou dizer, né, que olha, a flecha não está além de ti e é para você entender que é para você fugir, porque Saul já decidiu te matar. Se caso eu lançar uma flecha antes de você, quer dizer que tem paz e você pode voltar, né, para o reino de Saul, que você não morrerá. Então, infelizmente, né, Saul não mudou de ideia, né, não voltou a consultar, né, o Senhor, né, Davi constantemente consultava o Senhor, por isso Deus o orientava, por isso ele agradava ao Senhor, né? Porque homem nenhum, mulher nenhuma na face da terra consegue se sustentar e permanecer de pé sem que esteja de fato, de verdade, sempre estando consultando a Santa Palavra, né? Analisando, pedindo para que Deus fale ao nosso coração, pedindo para que Deus tire de nós aquilo que não provém do Senhor, né? Mas a palavra de Deus diz que Saul não fazia dessa forma. Ele não consultava mais o Senhor há muito tempo, né? E conseguimos enxergar, queridos, né, nesta passagem de 1 Samuel 20, que a amizade aqui, né, ela exigiu além, né, além de uma aliança física, né? Ela exigiu além de uma aliança só de palavras, né? Ela exigiu uma aliança de atitudes, que demonstrasse com atitudes, com lealdade e também com fé, né? Aqui, depois que Jonatas entendeu a decisão do seu pai com relação à vida do rei Davi, decidiu que estava disposto realmente a tirar a vida de Davi, né? Jonatas entendendo, né, que Davi havia sido levantado por Deus porque o seu pai já havia abandonado as coisas do Senhor, né? Ele entende que Davi não é seu inimigo, né? E que por mais que ele fosse ali incumbido para assumir o trono no lugar do pai, ele estava disposto, né, a entregar esse lugar para Davi, e Davi também estava disposto, ainda que vencesse, né, toda e qualquer batalha dali por diante, independente do que ele fosse enfrentar, ele estava disposto a ceder o seu lugar para Jonatas, né? Então, a verdadeira amizade, queridos, né, a verdadeira aliança, melhor dizendo, né, ela está além, né, de qualquer ganho aqui da terra, sabe? A verdadeira aliança, ela preza por aquilo que é do agrado de Deus, né? A verdadeira aliança que nós fazemos com as coisas do Senhor, né, ela exige isso de nós, né, esse nível de lealdade, esse nível de comprometimento, né, de nós estarmos dispostos a sair do nosso lugar, a sair do nosso posto e deixar Deus, né, tomar o centro da nossa vida, ocupar essa cadeira principal, né, realmente abrir mão, né, do direito temporário que nós temos, ou que possamos ter aqui na terra, né, e entregar esse lugar para o Senhor, né, e viver debaixo desse cuidado, né? Então,
isso estava resolvido no coração de Jonatas e no coração de Davi, porém não estava resolvido no coração do rei Saul, né? Ele estava determinado a tirar a vida daquele que, para ele, por conta dos feitos, né, tomaria o seu trono, né? E então, aqui no capítulo 21, Davi, ele vai usar, né, do seu conhecimento, né, e ele vai até um lugar que é a casa dos sacerdotes, né, de um dos sacerdotes, que é o sacerdote Aimeleque, né, mas ele vai com muito temor, né, encontrar esse sacerdote, porque ele sabia que Saul tinha ali os seus olheiros, vamos dizer assim, né, que estava acompanhando passo a passo, né, de Davi ali por toda a terra, né, onde o rei Saul reinava, todas as cidades, né, que governava, vamos dizer assim, o rei Saul. Então ele vai com muito temor, né, está escrito assim. Então Davi veio a Nob, né, uma cidade, né, cidade do sacerdote Aimeleque, e temia encontrar-se com Davi e disse: por que estás sozinho? O sacerdote disse a Davi: e não há nenhum homem contigo. E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que eu te ordeno, e não indique os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, por que há debaixo da tua mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. E se os jovens tiverem se guardado, ao menos das mulheres, né? Ele disse assim que Davi estava com fome e ele chegou no lugar certo, né? Essa cidade de Nob, né? No hebraico significa a altura, né? Davi podia estar passando pelo pior vale da sua vida, mas ele entendia que havia um lugar, né, aonde ele podia elevar, né, a sua oração, a sua petição diante do Senhor, né? E o próprio lugar, o nome da cidade já significa altura, né? Uma cidade dos sacerdotes para onde Davi se dirigiu quando fugia de Saul, né? Então, o nosso lugar de esconderijo no tempo da aflição, no tempo da angústia, é sempre aquele lugar que nos eleva para mais perto de Deus, né? Então, Davi foi consultar o sacerdote do Senhor para saber, né? Para ter conhecimento do que estava acontecendo. E lá, esse sacerdote oferece, então, para Davi e os seus soldados o pão sagrado, né? Era um pão que ficava ali e era trocado de tempos em tempos e representava, né, as 12 tribos de Israel. Então era um pão que somente o sacerdote podia comer. Mas esse sacerdote, entendendo o que estava na vida de Davi, oferece para Davi o seu exército esse pão, né? Davi respondeu ao sacerdote e disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos, e o pão é, de algum modo, comum sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim o sacerdote lhe deu o pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi tirado, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, Deus preparou um alimento para Davi, né, no seu tempo de fugitivo, né, no seu tempo de aflição, de angústia, né? Deus sempre tem, queridos, e Ele sempre vai estar produzindo algo novo, né, algo fresco do céu. Então, sempre que você tiver necessidade de um alimento da parte do Senhor, basta que você se eleve, né? Para se elevar, é necessário muitas vezes a gente se inclinar, se prostrar, pôr de fato a cara no pó e reconhecer que nós precisamos do Senhor. Quando nós nos
diminuímos, né, nós estamos, na verdade, nos elevando diante, né, da presença do Senhor. Né? Então, diante desse sacerdote, Davi recebeu o alimento. Né? Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, né, da cidade de Edom, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. Então, naquela ocasião em que Davi chega, né, e para que o sacerdote Elimeleque não seja acusado, né, de traição, né, contra o rei Saul, Davi então conta para ele essa versão, né, de que o rei o havia enviado, não mandou ninguém junto com ele, era um negócio, né, dele com o rei Saul, e que dessa forma ele tinha sido enviado ali. Mas nessa ocasião em que Davi conta, né, chega lá diante desse sacerdote Aimeleque, também está esse servo detido, né, chamado Doeg, né? Então esse servo Doeg, queridos, né, aqui esse servo Doeg, né, aqui ó, afirma tal, as palavras de Jonathan são do meu pai. Tá. Eu queria achar onde que está falando sobre ele, né? Então, alguns estudos sugerem, né, que esse Doeg, ele estava cativo, sabe, como que se tivesse em dívida, né, com o rei Saul. Sabe, queridos, nós nunca podemos estar em dívida com ninguém, né? A única dívida que ninguém tem condições de pagar, né, e que, entre aspas, estaremos sempre, né, é com Jesus, porque ele pagou a nossa dívida, né? Nós não tínhamos condições de pagar, né? O resultado para nós, que nós merecíamos, era a morte, e Jesus veio e pagou a nossa dívida. Então, quando a pessoa não tem esse conhecimento do sacrifício de Cristo, ela se coloca numa condição de devedor, né? Mas imagine se colocar como devedor para um rei mau como Saul, né? Ou para alguém que o Espírito Santo de Deus já havia se retirado da vida dele. Imagina você ficar devendo para um ser assim, uma criatura dessa, né? O que ele não vai esperar, né? De posicionamento seu, né? Então, esse Doeg, ele estava lá na hora em que Davi contou essa versão, né? E não que Davi tenha ido com o intuito de mentir para o sacerdote. Na verdade, conhecendo quem estava ali, né? Os serviçais de Saul, Davi se comportou ou falou dessa forma, né? Dando essa versão para que justamente o sacerdote não fosse culpado, né? Por ter recebido Davi ali, né? Por Davi ter ido até ele consultar o Senhor. Ele não queria que esse sacerdote tomasse a culpa, né? Perdesse a sua vida por causa de Davi, por Davi estar ali. Então ele diz que ele está ali amando de Saul, né? Para que ninguém imputasse culpa sobre o sacerdote. Porém, esse Doeg estava lá, né? Esse serviçal aqui de Saul, né? Que as escrituras nos diz que ele está detido, né? Então a condição dele já nos mostra, né, querido, né? Não era uma pessoa livre, não estava em condições de adorar o Deus vivo, estava detido, né? Estava com a sua visão comprometida, né? Não conseguia olhar para Davi como Jonatas olhava, né? Como os outros que também se aliançaram a Davi olhavam, né? Como alguém realmente ungido do Senhor, né? Com uma promessa sobre a vida dele. Né? Por isso que os nossos olhos têm que estar livres, né? O nosso coração, nossa alma tem que estar livre pelo poder da palavra, pelo poder do sacrifício que foi feito. Precisamos entender isso na sua profundidade e realmente nos posicionar como pessoas livres, né? Que não vai se colocar na condição desse Doeg para prejudicar a vida do irmão, né? Mas sim para somar,
né, no ministério, na chamada, né, naquilo que Deus tem, né, para a sua igreja, né, e somar as forças em nome de Jesus. Então, queridos, esse Doeg, um edomita, principal dos pastores de Saul, e Davi disse a Aimeleque: e não há aqui debaixo da tua mão uma lança, pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu muita pressa. E o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu matastes no vale de Elá, eis aqui, está envolvida em um tecido atrás do éfode. E, se quiseres, toma ela e toma-a, pois não há aqui outra, salvo aquela mesma. E Davi disse: não há nenhuma outra como esta, dai-me ela aqui. E Davi se levantou e fugiu naquele dia, por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gade. E os servos de Aquis lhe disseram: não é Davi o rei da terra? Não cantavam eles alguns outros como danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi seus 10 milhares? Né? Então é muito interessante, queridos, né? Quando Deus tem algo com alguém, né? Quando ele sai de uma situação que estava adversa, né? Deus provando realmente ali o caráter do rei, né? Coloca ele numa outra situação tão adversa quanto a outra, né? Quanto a primeira, mais ou menos assim, né? Então, Davi, ele conseguiu sair dessa situação e ainda levou ali as armas, né? De Golias, né? O gigante do qual ele feriu e matou, né? Porém, ele vai agora para Gate, né? E o rei Aquis, né? O rei de Gate, conhecendo a fama de Davi, se atemoriza, né? E também se incita contra o rei Davi, né? Falou: mas não é isso aí o famoso, né? Que se o rei Saul, né? Que é o rei, matou não sei quantos, ele matou o dobro, ele está aqui na minha terra. E fica eufórico esse rei, né? E Davi entra então em grande temor. E aí então recebe um outro entendimento do seu espírito, e ele se porta então diante desse rei de Gate, o rei Aquis, como se fosse louco, né, queridos? E lá, nessa época, uma pessoa que era cometida da loucura, todo mundo temia, ninguém queria que se aproximasse, né, do seu ambiente, ou que é muito menos que entrasse na sua casa, ou que ficasse, né, pela sua cidade, né, para que não contaminasse. Então, Davi, né, instruído, acredito que por Deus, ele se porta dessa forma, né, ele permite que a sua saliva derrame sobre a sua barba, e ele começa a se comportar realmente como alguém, né, que está fora de si, e Deus usa dessa estratégia para livrar a vida de Davi, né, porque o rei não quer nem saber, né, de alguém louco por ali, independente que fosse então tão famoso Davi, né, muito interessante, né, queridos? Deus usa dessas coisas para nos livrar, né, como livrou Davi também. Então disse Aquis aos seus servos: eis que vedes que o homem está louco. Por que então me trouxestes, né? Tenho necessidade de loucos? Para que trouxesses este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito em minha casa? Né? Portanto, partiu dali Davi e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele, né? Então, coisa linda, né, queridos? Davi, com a ajuda de Deus, conseguiu sair dessas duas situações, né? Saiu da presença do sacerdote, que estava lá sendo vigiado, né, por Doeg, e também saiu da presença desse rei que poderia ali matar Davi, né? Por medo, né, por temer demais Davi e a sua fama poderia matá-lo, né? E por cabo do projeto, a gente sabe que não, né? Só que não, né? Mas estratégias que a palavra de Deus nos deixa aqui escrito, né, queridos? Que Deus permitiu que Davi usasse para que ele permanecesse vivo,
né? Então, ele usou de sabedoria e ele se esquivou, né, da morte, das mãos desses homens, né? E ele pôde então encontrar um lugar, né, para ele ter um pouco de descanso, né? Para ele se municiar, se fortalecer. Deus sempre vai preparar, queridos, um lugar para nós descansarmos nele, para nós recebermos o apoio, para nós recebermos o alimento, para nós recebermos o abraço, o aconchego, né, e nos fortalecer em Deus para continuar a nossa caminhada, porque até que ele venha, não vai cessar as batalhas, né? Elas só amenizam, mas não cessam. É isso que nós temos que ter em mente, né? Então, muito interessante, queridos, que esse lugar para onde Davi foi, né, chamado Caverna do Adulão. Adulão também era o nome de uma cidade, né? Essa cidade, ela foi ponto de parada de outros exércitos em outras épocas também, né? Inclusive acho que é Isaías que relata, né? Isaías relata também o povo de Deus passando, né, pela caverna de Adulão, né? Então, essa caverna da onde Deus permitiu que Davi ficasse, se escondesse, na verdade, né, dos seus inimigos, né, foi para Davi o quartel-general da formação do seu exército, né? Um grande exército de Davi se formou naquele local. Davi passou a ser respeitado, né, pelo povo e também por sua própria família, né? Adulão também é uma cidade mencionada na Bíblia como sendo uma das cidades reais dos cananeus, né? Dos cananeus. O rei Roboão fortificou a cidade de Adulão contra o Egito. Olha só que interessante, né? O profeta menor, Miqueias, profetiza que a glória de Israel chegará a Adulão, né? Miqueias 1,15, fazendo referência a Jesus, né? Olha para você ver, que lindo, né, queridos, né? Deus é tão lindo de tudo que Ele faz, né, queridos? E Ele mostra lá no passado, e Ele mostra hoje no presente, e Ele nos mostra lá no futuro, né? A sua bondade, o seu cuidado, o seu zelo, né? E a sua proteção. Então, Doeg, queridos, do hebraico significa tímido, né? Então, a palavra de Deus também diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Uma pessoa tímida, queridos, se a gente conseguir fazer uma análise rápida, uma pessoa tímida é uma pessoa que é facilmente amedrontada. Uma pessoa tímida é uma pessoa que é facilmente colocada contra a parede, mais ou menos assim. Pensa aí, lá no seu tempo de escola, o que aconteceu com os tímidos? Eram os primeiros que apanhavam, eram os que ficavam fora da brincadeira, né? Eu era uma pessoa mais calada, mas nunca fui muito tímida, né? Partisse pro meu lado, dava briga. Porque na hora de brincar eu queria brincar, independente da brincadeira que fosse, né? Então, nesse sentido, a gente nunca foi tímido. Mas, assim, era de ficar calado, porque eu tinha dificuldade de falar, né? Aí depois o Senhor Jesus me ajudou nisso, né? Mas só para a gente entender, queridos, né? Que a timidez, Deus repreende na sua palavra, né? Porque um ser tímido, ele vai se portar não da maneira em que Deus gostaria que ele se portasse, entende? Né? Porque Deus quer que você tome muitas atitudes, Deus quer que você se posicione. O tímido, muitas vezes, ele vai deixar de se posicionar por estar se sentindo acuado, né? E aqui, no caso, o significado do nome desse Doeg, que era o servo cativo, né? Além de cativo, o nome dele significava tímido, né, queridos? Então, era alguém preso, né, em uma condição, né, que ele estava sujeito ali. Então, ele estava preso na condição que o rei Saul colocou. Por isso que ele foi usado como instrumento, né, para trazer morte para a vida do sacerdote Aimeleque, né? Então, ele sai ali da presença do rei Davi e do sacerdote Aimeleque, e ele vai e conta, né, para o rei Saul que Davi estava lá e foi consultar a Deus. E isso traz morte para esse sacerdote, e mais 85 pessoas morrem, sacerdotes morrem, seus familiares, por causa da atitude errada, né, do posicionamento errado desse Doeg.
né? Então, o significado do nome dele é tímido. É um edumeu que era o principal dos pastores de Saul, né? Foi ele que aniquilou os sacerdotes do Senhor na cidade de Nob, né? E todos os familiares também. Somando 85 pessoas foram mortas, né? Todos os bens deles também foram arrasados. Então, quando Deus coloca isso, né, queridos, na sua palavra, a gente entende, né? Por que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Porque o posicionamento que é para tomar, muitas vezes não tomam, né? E aí se alianciam com pessoas manipuladoras. No caso aqui, Saul era totalmente manipulador, né? Agora, uma pessoa de atitude, ela nunca vai se deixar ser aliciada, né? Ela nunca vai deixar que outros tomem a atitude no lugar dela. E se ela principalmente entende o que é correto, mais ainda ela vai lutar por aquilo que é correto, sem ter medo, né? E é isso que Deus espera da sua igreja, que ele lute, que a igreja lute pelo que é correto, sem temer a morte, né? Então o tímido, ele sempre vai recuar, né? O que não tem medo, ele sempre vai avançar, né? E Deus quer a sua igreja avançando, amém, queridos? Né? Eu usei esse exemplo só para a gente entender, porque o significado do nome desse Doeg é tímido, né? E aí nós linkamos lá para a palavra do Senhor, né? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ali, além de tímido, ele era cativo, né? Então, Aimeleque, querido, que é o sacerdote do qual Davi foi consultar a Deus, né? O nome dele no hebraico significa meu irmão é rei. Olha que coisa linda, né? Meu irmão é rei. E esse Aimeleque, que tem esse significado no nome, do qual o rei Davi foi consultar a Deus por intermédio dele, né? Foi ele que deu os pães da propiciação a Davi, né? E ele foi morto cruelmente por esse Doeg, né? Então, ele era filho de Abiatar, um heteu amigo de Davi, né? Esse Aimeleque. Ele proveu comida e armas para Davi, né? Sempre que nós formos adiante do Senhor, buscar no Senhor, né, orientação, né, buscar no Senhor comunhão, né, buscar no Senhor sabedoria, né, buscar no Senhor alimento, vai ter tudo isso, queridos, né? Davi foi lá para consultar a Deus. Deus proveu um escape para Davi, né, e também proveu comida e armas para Davi. Então Deus tem o alimento e tem todas as armas espirituais para municiar a sua igreja, né, tudo que é necessário para nós continuarmos, né, para nós continuarmos a nossa batalha aqui na terra, até que ele venha, precisamos estar de pé e batalhando por aquilo que é correto, né, como fez Davi, como fez Jonatas, né, como fez o sacerdote Aimeleque, né. Quando esse Aimeleque é questionado pelo rei Saul, olha, eu soube que foi até ti consultar o Senhor, né, uma coisa que eu não faço, né, mais ou menos assim, né, querido? Saul, ele não admitia que ele não fazia mais, não consultava mais o Senhor, mas ele vai questionar o sacerdote do Senhor, e ele fala assim, olha, eu soube, né, pelo meu serviçal aí, né, que Davi esteve na tua presença consultando ao Senhor. Como que isso aconteceu? Né? Como que você permite que o inimigo do rei, né, esteja consultando a Deus? Aí ele disse, olha, meu rei, o que ele veio fazer foi somente a seu mando. E ele não mentiu quando ele disse isso, né, queridos? Porque ele replicou as palavras de Davi, né? Foi somente a seu mando. E pelo que eu sei, ó rei, ele só tem feito o seu nome ser grande, né? É alguém que tem honrado o seu nome com os feitos dele, né? Então isso deixou mais ainda irado Saul, né? E decidiu então que matassem Aimeleque, mas Aimeleque morreu por aquilo que era correto, né? Há tanta gente decidindo morrer por aquilo que não vale a pena, né, queridos? Precisamos se estar dispostos a morrer por aquilo que é correto, né? Então, filho de Abiatar, um heteu, né, amigo de Davi, era Aimeleque, o sacerdote, né, do qual Davi foi consultar. Abiatar, no hebraico, quer dizer pai da abundância. Então, essa abundância da parte de Deus, esse sumo sacerdote, né, que foi o 11º sumo sacerdote, né, filho de Aimeleque, né, passou para Aimeleque, né, passou dessa abundância, né, dessa comunhão, né, do qual Davi foi lá
consultar o Senhor. Nasceu na cidade de Anatote, né, isso está descrito lá em 1 Reis 2:26, e ele, Abiatar, escapou da morte quando Doeg matou todos os sacerdotes, mais 85 e todos os seus familiares, né? Então 85 pessoas foram mortas, e esse Abiatar escapou da morte, né? Escapou das mãos desse servil de Saul, que era tímido e que era cativo, que era Doeg, né? Então, e refugiou-se com Davi lá em Adulão, na caverna de Adulão, né? Então, a caverna de Adulão se tornou, então, esse quartel-general de Davi, aonde para lá foram, né? Foram todos aqueles que, eu acredito que aqui está bem mais especificado no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isso, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam, olha, queridos, né? Esse foi o exército de Davi. Todos que estavam em aflição, todos que estavam em dívida, e todos que estavam descontentes se juntaram a ele, se tornou capitão sobre eles, né? E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispá de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: permite, rogo-te, que meu pai e minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação, ou esteve na caverna, né? O profeta de Gade disse a Davi: não permaneças na caverna, porque parte daí, né? E vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Ararete. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, né, debaixo de uma árvore de Ramá, tendo em mãos a sua lança e todos os seus servos que estavam com ele, né? Então disse Saul aos seus servos, que estavam junto a si: ouve agora, ó benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos? E fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja aqui ninguém que me mostre o que o meu filho fez um pacto com Jessé, com o filho de Jessé, e não haja nenhum dentre vós que esteja conduído por mim, né? As artimanhas do inferno, né? Ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim para estar deitado em espera, como neste dia? Então respondeu Doeg, né? O cativo, né, tímido, o edomita, do qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a cidade de Nobe, ao sacerdote Aimeleque, o filho de Aitube, e ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam na cidade de Nobe, e todos eles vieram ao rei. E Saul disse: ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: aqui estou, meu senhor. E Saul disse: por que conspirastes contra mim? Né? Lembra, queridos, que eu disse que Davi Davi mudou o que ele foi fazer diante do sacerdote Aimeleque para não imputar culpa, né, ao sacerdote, né? Então, realmente o sacerdote era inocente, né? E uma espada teres consultado a Deus por ele, para que ele se levantasse contra mim, estar deitado em espera como está este dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: e quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, ó rei? Que é genro do rei e vai segundo a sua ordem, e é honorável em tua casa, né? Era assim que ele via Davi, né? Apesar do rei não ver,
Era assim que o povo, grande parte, via Davi, né? Comecei eu, então, a consultar a Deus por ele. Esteja isto longe de mim, o que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não sabia nada disso, nem mais e nem menos. E ele falou a verdade, né, queridos? Né? Então, Deus, querido, né? Ele proporciona algumas alianças, né, na vida da sua igreja, né? Mas nós aprendemos aqui com Davi e com Jonatas, né, que a aliança que nós temos com Deus, né, ela está acima de qualquer aliança aqui na terra, né? Que a lealdade para com as coisas do Senhor, ela está acima das coisas, da lealdade, né, das coisas dos homens. Ela tem que estar assim, né? Ela é maior, né? O que Jesus Cristo fez, nenhum ser humano, querido, pode fazer por mim e por você, né? O que Jesus já fez, né? E como nós tomamos posse disso, desse sacrifício por meio da fé, nada, querido, que nos for oferecido aqui, quer pelo tempo que seja, né? Jonatas aqui ainda era muito jovem, né? E se ele fosse alguém com o coração parecido com o do pai Saul, né? Ele diria, se meu pai, né, tendo a idade que tem, já reinou e fez tudo isso e conquistou tudo isso, povo, cidade, né, riquezas, imagine eu sendo jovem, posso alcançar muito mais. Só que não, queridos, né? O coração de Jonatas realmente era parecido com o coração de Davi, né? Ele entendia que o temor a Deus, né, e a amizade verdadeira tinha outros valores, né? Entendia que a forma como o pai tratou o rei Davi, né, desprezando o rei Davi, apesar de toda a lealdade demonstrada pelo rei Davi ao seu pai Saul, né, ele foi maltratado, né, diante de Jonatas, e Jonatas tomou as dores de Davi, né, um verdadeiro amigo toma as nossas dores, né, querido? Então Jesus, queridos, tomou as minhas e as suas dores, tomou a minha e a sua aflição, né? E aqui nós falamos de uma caverna, do lugar onde ele se escondeu. Para nós, queridos, que estamos em Cristo, o nosso esconderijo é realmente, né, em Cristo Jesus, é na sua palavra, né, é debaixo das suas promessas, né, é debaixo de cada promessa do Senhor para mim e para a sua vida. É nisso que nós vamos estar protegidos, né? Guarde o coração, né, do seu povo para estar bem guardado, queridos. É estar envolto dessa palavra, né? É estar umedecido nesse unguento que é a palavra de Deus, né? Para a gente, então, ser livre, queridos, né? Desse espírito que pegou, acometeu o rei Saul e tirou dele a coroa, né? Então, não deixe que nada tire da sua cabeça a coroa e o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Continue guardando, seja leal com as coisas do Senhor, seja leal com o seu verdadeiro amigo, que é Deus, que é Cristo Jesus, né? Se aproxime cada dia mais, suplique, clame pela presença do Espírito Santo, porque se ele for retirado de nós, não nos sobra nada, queridos. Hoje mesmo, conversando, né, com a irmã, né, ela falou assim, imagine, Roseli, quando Deus retirar o seu espírito da terra, você imagine que só vai ficar o espírito humano aqui. Quantas coisas terríveis nós vamos ver. É verdade, né, queridos? Quantas coisas terríveis o ser humano é capaz de fazer por estar sem Deus. Então, queridos, não permita, né, que o Espírito Santo seja extraído, né, da sua vida, da minha vida. Não permita, queridos, né? Lute para você a cada dia mais conservar esse Espírito e encher o vaso da nossa vida da presença, porque mais do que nunca, queridos, nós estamos necessitados disso, né? De estarmos guardados nisso. Então, você tem uma aliança com Deus? Essa aliança de Jonatas e Davi, ela nos faz refletir sobre isso. Nós temos, de fato, uma aliança com o Senhor? Estamos dispostos a abandonar tudo pelo Senhor? Estamos dispostos a perder o que for necessário para permanecermos com o Senhor? Né? Que o Senhor Jesus guarde o nosso interior, guarde o nosso coração, a nossa fé nele, né? E que a gente entenda que se nós não estivermos alicerçados nessa palavra, nós não suportaremos, queridos, o que está por vir, né? Coisas terríveis, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir,
né? Tendo ou não conhecimento da humanidade, da palavra de Deus, ela irá se cumprir. Então, aqueles que conhecem, fiquem firmes para que vocês possam ajudar mais alguns, né? Quantos que Deus ajudou por meio de Davi, né? E Deus ajudou a Davi por meio de Jonatas, né? Que era tão entendido do amor de Deus que, mesmo amando a Davi, não conseguiu abandonar o seu pai. E na última batalha estava lá lutando com seu pai e morreu na batalha junto com o pai, né? Mas Deus conhecia o coração de Jonatas, ele era diferenciado. E Davi honrou, né, aquilo que prometeu a Jonatas, né? Deixou, né, permitiu que alguém fosse ali preservado, né? A semente fosse preservada por causa do amor e da lealdade. Sabe, queridos? Deus nos preserva de muita coisa quando nós entendemos, quando nós nos posicionamos e amamos com lealdade, com amor leal as coisas do Senhor. Ele nos preserva. Preserva a nossa semente, preserva a nossa herdade, a nossa aliança, os nossos filhos, preserva a nossa história, né? Porque o Senhor é fiel e Ele ama os que são fiéis. Amém? Né? Que Deus acrescente fidelidade ao nosso coração para as coisas do reino. Amém? É isso que eu desejo, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Um excelente sábado para você, um excelente final de semana e para todas as mamães, um feliz dia das mães, né? Nós temos o privilégio de ser mãe, né? Que Jesus torne corações de mães aqui, né? Bem alegres, né? Nós temos o privilégio de saber um pouquinho, né? Desse amor por ter sido mãe, né? O amor de Deus é incomunicável, queridos. Pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais abandona os seus. Amém? Deus abençoe. Fica na santa paz de Cristo. Amém.